Pois é, Jones, pois é. Bom, em primeiro lugar, sejam todos muito bem-vindos aí ao novo formato, ao nosso O Papo É, né? Olha só, é uma boa pauta para abrir o programa, porque eu acho que o Twitter está mudando muita coisa, né, na política. O Trump mesmo usa tanto esse instrumento que acabou indo parar na Suprema Corte a discussão se ele podia ou não podia bloquear um jornalista, porque ele começou a passar informações oficiais ali. Então existe uma mistura entre o cidadão e o cargo público que ele ocupa. E eu acho que está acontecendo isso no Brasil também, né? A gente está vendo tretas entre os indivíduos, né, sendo levadas para as redes sociais, mas que dizem respeito a ministros, a presidentes da Câmara, e tudo isso é novidade. Então a gente está aprendendo a lidar. Pegando o caso específico do ministro Ricardo Salles, eu acho que ele está sob muito ataque, muita fritura, muita gente pedindo a cabeça dele e pelos motivos errados, não é nada nobre. O Rodrigo Maia mesmo, né, o acusou esses dias aí de ter destruído o meio ambiente, e o Brasil tem essa coisa, né? O Brasil dá muito mais importância para a forma do que para a essência ou o conteúdo. E além de tudo tem a questão do clubinho. Tem uma turminha que pode falar o que quiser, que tem salvo-conduto, e tem uma outra turma fora do clube, da patota, que qualquer coisa que falar tá ferrado. Então não é o que é dito, nem mesmo como é dito que mais importa, e sim quem diz, né? Então o Rodrigo Maia fez uma acusação gravíssima ao ministro, sempre fazendo intriga, sempre se metendo em tudo nas redes sociais, né? E o ministro reagiu com o fígado se foi ele. Ele veio a público dizer que alguém que era um ex-assessor que tinha senha, usou e tudo mais. Eu não sei se é muito convincente, eu podia ter mandado uma mensagem direta checando, mas estou até com medo de fazê-lo, porque eu não quero deixá-lo numa saia justa, numa baita sinuca de bico, né? Eu acho que, de alguma forma, há males que vêm para bem, né? Então ele cancelou aí a conta, eu acho que nesses dias aí foi o melhor que aconteceu, porque ele vinha reagindo com fígado e gerando muito problema ali até para o presidente e para o governo, né? Não quer dizer que a gente não aplauda aquilo que ele disse, no caso do Nhonho, se foi ele ou em outras respostas que ele deu, né? Atravessadas. Mas assim, de novo, né? Isso não é bom para a postura do governo, né? Isso gera atritos, às vezes, desnecessários, né? O próprio Paulo Guedes já teve que falar que o Rodrigo Maia sempre tem apoiado a pauta, o que não é verdade, né? Mas o ministro Paulo Guedes tem uma pauta para fazer avançar. Então ele está sendo pragmático. Agora, nós que não estamos no governo, que estamos olhando tudo isso de camarote, nós temos mais liberdade para falar a verdade, tocar a real, né? O Rodrigo Maia fica posando o tempo inteiro de bonzinho. Muita gente na mídia compra essa imagem, né, de quase primeiro-ministro incompreendido, enquanto que existem denúncias que não é bem assim, que ele mesmo é que ajuda a embarrear aí pautas importantes, e ele fica fazendo essas intrigas. Ele já disse agora que o vazamento de mensagens de telefone com o presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, isso não é coisa de país sério, né? Olha, o que não é coisa de país sério é ter alguém como Rodrigo Maia como presidente da Câmara, vamos combinar, né? E aí depois ele veio atrás. Recebi a ligação do presidente do BC afirmando que não foi ele que divulgou, e diante da palavra dele, o vazamento certamente foi provocado por terceiros. Deixo aqui registrada a ligação e a confiança que tenho nele. Então, para que oscila tanto também, né? E fica espalhando tanta intriga? Eu até coloquei lá uma mensagem direta para ele. Falei, então que tal dar um tempo nas intrigas fofoqueiras das redes sociais, presidente, né? Então eu fecho com essa pergunta, né? Eu acho que está todo mundo muito leve trás, muito Maria Fofoca, que foi a outra polêmica que o ministro Salles se meteu, né? Com o general, né? Com inclusive o porta-voz, né? Da presidência. Não, o ministro Ramos, general Ramos, Então, assim, ele está reagindo muito com o fígado, né? O Salles, acho que ele faz bem em se afastar. Mas, cá entre nós, tem essa história do salvo-conduto, tem essa história de quem diz, né? Tem essa história de dar mais valor à forma do que o conteúdo. O presidente Rodrigo Maia acusou o ministro Salles de uma coisa muito séria, embarcando numa narrativazinha de lacre, né? Da patota marineira. Isso aí é muito mais grave do que nhonho, cá entre nós, né? Então eu acho que tem muita coisa que esse episódio lamentável, em geral, traz para nossas reflexões aqui, e eu deixo essas como as minhas iniciais.